Olá! No vídeo de hoje nós daremos início aos estudos sobre o Fundo Constitucional de Financiamento do Norte, o FNO. Numa primeira etapa deste vídeo, nós vamos abordar três aspectos que são comuns entre os demais fundos constitucionais de financiamento do Nordeste e do Centro-Oeste, e que são a origem legal, as fontes de recursos e os objetivos desses fundos. Na segunda etapa, e num plano mais específico, nós ingressaremos no Norte, por assim dizer, conhecendo a área de atuação do FNO. Vamos lá! Os fundos constitucionais de financiamento do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste foram criados pela Lei nº 7.827, de 27 de setembro de 1989. Essa lei, ela foi criada com o objetivo de regulamentar o artigo 159, inciso 1, a linha C da Constituição Federal de 88, que é o dispositivo que instituiu a fonte dos recursos que fomentam todos os programas, ações e projetos relacionados a esses fundos constitucionais. Vejamos o que diz esta lei. Artigo 1º. Ficam criados o Fundo Constitucional de Financiamento do Norte, FNO, o Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste, FNE, e o Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste, FCO, para fins de aplicação dos recursos de que trata a linha C do inciso 1 do artigo 159 da Constituição Federal, os quais se organizarão e funcionarão nos termos desta lei. Então, gente, para ser bem objetiva, o que vocês quiserem saber sobre fundos constitucionais de financiamento do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste, a fonte principal de consulta deve ser a Lei 7827 de 1989. Por que eu digo isso? Porque nas pesquisas que vocês fizerem sobre a legislação inerente a esses fundos, certamente vocês vão encontrar muitas outras normas esparsas, como, por exemplo, leis, medidas provisórias, decretos, portarias, resoluções, todas dispondo sobre algum aspecto específico desses fundos. Mas a fonte primeira de consulta, principalmente para quem está iniciando estudos sobre a matéria, deve ser a lei matriz de criação dos fundos, ou seja, a Lei 7827 de 1989. Aliás, esse emaranhado de normas existentes sobre os fundos já merece estudos visando sua consolidação. E não apenas para garantir uma maior segurança jurídica para a sociedade, mas para a própria existência dos fundos, que aqui e acolá sofrem ameaças ou efetivos impactos de mudanças. Claro que algumas mudanças vêm para melhorar, para aperfeiçoar, mas e quando elas vêm ameaçando a sustentabilidade desses fundos? Isso é um perigo para as regiões mais vulneráveis economicamente, como são a Amazônia e o Nordeste. Então, quem sabe uma consolidação em sede de lei complementar, de modo a resguardar os fundos dos riscos de mudanças a toda hora e que muitas vezes, na ânsia de corrigir distorções que a gente sabe que existem, essas mudanças atingem a sustentabilidade financeira dos fundos, serão melhor estudadas em razão do próprio processo legislativo que precede a edição de uma lei complementar. Mas isso não é tema para este vídeo. Falaremos sobre este assunto oportunamente. Pois bem, uma vez identificada a origem legal dos fundos, vamos para as suas fontes de recursos. Sob o meu ponto de vista, as fontes de recursos dos fundos podem ser divididas em duas espécies. A fonte primária, derivada do artigo 159, inciso 1, a linha C da Constituição Federal de 88, e as fontes secundárias, instituídas pelo artigo 6º da Lei 7827 de 89. E estas podem ser subdivididas em dois tipos, as decorrentes da fonte primária e as decorrentes de lei. Vejamos então quais são essas fontes a partir da leitura do texto da Constituição, que criou a fonte primária, e da lei que instituiu as fontes secundárias. Diz o artigo 159, inciso 1, a linha C da Constituição Federal de 88. Artigo 159. A União entregará, inciso 1, do produto da arrecadação dos impostos sobre renda e proventos de qualquer natureza e sobre produtos industrializados, 49% na seguinte forma. A linha C.
3% para aplicação em programas de financiamento ao setor produtivo das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, através de suas instituições financeiras de caráter regional, de acordo com os planos regionais de desenvolvimento, ficando assegurada ao semiárido do Nordeste a metade dos recursos destinados à região, na forma que a lei estabelecer. Temos então como fonte primária de recursos dos fundos 3% da arrecadação do IR, Imposto de Renda, e do IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados. Esse montante de 3% é dividido entre os três fundos na seguinte proporção: 1,8% para o FNE, 0,6% para o FNO e 0,6% para o FCO. Por sua vez, as fontes secundárias de recursos dos fundos são aquelas instituídas pelo artigo 6º da Lei 7827 de 89 e que, para fins de estudos e melhor compreensão do tema, eu subdivido em dois tipos: fonte secundária derivada da principal e fonte secundária derivada da lei. Dentre os recursos que constituem a fonte secundária derivada da principal estão, primeiro, o retorno das aplicações, ou seja, é tudo aquilo que os tomadores de crédito dos fundos devolvem quando quitam suas dívidas de financiamento, porque afinal de contas não estamos falando de recursos a fundo perdido. E quando esses recursos retornam aos fundos, eles retroalimentam as fontes de recursos. Ora, essa fonte de recurso deriva da principal. Afinal, o recurso aplicado originalmente integrava aquele percentual derivado dos 3% do produto da arrecadação do IR e do IPI. E, ao retroalimentar os fundos, esses recursos devolvidos pelos tomadores adimplentes, eles são reaplicados em outros programas, projetos e ações financiáveis. Daí o porquê que eu chamo essa fonte de recursos de fonte secundária derivada da principal. A segunda fonte secundária e ainda derivada da fonte principal é a remuneração dos recursos não aplicados. São as chamadas disponibilidades. E aqui é preciso compreender que os recursos dos fundos, nós vamos ver mais adiante, eles têm um objetivo, que é a aplicação no setor produtivo. Então, se o dinheiro não for aplicado no exercício para o qual ele foi programado, esses recursos serão remunerados. E eles são remunerados atualmente na base de 100% da Selic, conforme recentemente foi estabelecido pelo artigo 5º da Medida Provisória 1052 de 2021. A terceira fonte secundária é a derivada de lei. Portanto, não mais dos 3% do IR e do IPI. Essa fonte é formada pelas contribuições, doações, financiamentos e recursos de outras origens concedidos por entidades de direito público ou privado, nacionais ou estrangeiras. E a quarta e última fonte secundária derivada de lei é formada pelas dotações orçamentárias e outros recursos previstos em lei. Eu sei que isso parece complicado, mas para facilitar o entendimento, eu vou colocar aqui na tela a programação financeira do FNO para 2021, onde você vai conseguir identificar perfeitamente cada rubrica referente a cada fonte de recurso que eu mencionei aqui. Vamos lá. Então, como vocês podem observar da programação financeira constante desse quadro, no campo das receitas constam as disponibilidades do exercício anterior, ou seja, tudo aquilo que não foi aplicado, os repasses de recursos originários da Secretaria do Tesouro Nacional, isto é, os 0,6% dos 3% do produto da arrecadação do IR e do IPI, os retornos dos financiamentos, olha aí, mais de 5 bi, o que indica uma adimplência muito boa do FNO, a remuneração das disponibilidades e outros recursos advindos de outras fontes. Para finalizar a questão das fontes de recursos, uma anotação é importante. É a de que os recursos que constituem a fonte primária, ou seja, os 3% do produto da arrecadação do IR e do IPI, são não contingenciáveis.
o que significa dizer que esses recursos estão livres de bloqueio orçamentário comumente utilizado pela administração para equilibrar as contas públicas entre a execução das despesas e a disponibilidade efetiva de recursos. Agora falaremos sobre os objetivos dos fundos constitucionais. Muito bem, os objetivos dos fundos constitucionais, como instrumentos de financiamento da PNDR que são, não poderiam ser outros, senão o de contribuir para o desenvolvimento econômico e social das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. E essa contribuição ela se dá na prática mediante apoio financeiro para a execução de projetos pelos setores produtivos que tenham um objetivo coerente e convergentes com os programas, ações e projetos contemplados pelos respectivos planos regionais de desenvolvimento. Vejamos o que diz o artigo 2º da Lei 7827, de 89, sobre o tema. Artigo 2º. Os fundos constitucionais de financiamento do Norte, Nordeste e Centro-Oeste têm por objetivo contribuir para o desenvolvimento econômico e social das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, através das instituições financeiras federais de caráter regional, mediante a execução de programas de financiamento aos setores produtivos, em consonância com os respectivos planos regionais de desenvolvimento. Muito bem, tratadas as três principais características comuns que existem entre os três fundos, vamos para a segunda etapa deste vídeo, onde iniciaremos nossos estudos sobre o Fundo Constitucional de Financiamento do Norte, o FNO. A área de atuação do FNO é a região norte integrada pelos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. Isso conforme estabelecido no artigo 5º da Lei 7827 de 1989, que diz o seguinte: artigo 5º. Para efeito de aplicação dos recursos, entende-se por Norte a região compreendida pelos estados do Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Roraima, Rondônia e Tocantins. Por sua vez, a administração do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte, o FNO, é exercida de maneira autônoma e distinta por três entes: o Banco da Amazônia, enquanto instituição financeira de caráter regional, o Conselho Deliberativo da Sudã e o Ministério do Desenvolvimento Regional. Qual é o papel de cada um deles? É o que nós vamos conhecer no nosso próximo vídeo, onde falaremos sobre a governança do FNO, hoje exercida pelo Banco da Amazônia, Conselho Deliberativo da Sudã e Ministério do Desenvolvimento Regional. Até lá!